Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito do amor, ou do medo e do amor, do relacionamento, de viver aquilo que Deus tem para nós, de poder entender o nosso propósito e saber que Ele nos fez para algo a mais, e saber que Deus está nos trabalhando, lapidando, está nos levando a viver a Tua palavra. O homem, ele foi criado para ter domínio, o homem foi criado para governar, o homem, ele foi feito para cumprir uma demanda, para cumprir uma tarefa, para cumprir um propósito. E o inimigo, sabendo disso, ele vai colocar sobre a tua mente e no teu coração muitas coisas para te limitar a você viver esse tempo, a você viver o seu chamado. O principal inimigo que se levanta contra nós e que nós aceitamos na nossa vida, principalmente sendo cristãos, se chama medo. O medo, ele é um pecado aceitado dentro da igreja. Por que eu digo que é um pecado? Porque o medo é um espírito. O texto diz que quando nós preferimos a Deus, quando nós preferimos o amor, porque Deus é amor, quando nós preferimos, Ele lança fora todo medo, Ele tira de nós esse espírito do medo. Então nós por vezes estamos aceitando um espírito que é contrário a Deus. Quando nós somos paralisados, quando nós somos limitados, quando nós não avançamos, nós estamos permitindo que esse espírito ele se instale na nossa vida. A Bíblia, ela está repleta de citações acerca do medo. A Bíblia, sabendo disso, Deus deixa escrito nela: não temas, 365 vezes, para que você não temas. Um para cada dia. Então, do dia de hoje você já teve, amanhã você terá outro. Assim como a misericórdia dele que se renova, assim também existe uma palavra que diz: não temas, seja forte, seja corajoso. Não dá para conjugar a palavra amor e medo. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, mas não dá para você conjugar medo. Eu medo, tu medas. O que significa dizer isso, pastor? Significa que ele nem faz parte do teu vocábulo, nem deveria fazer parte também da sua vida. Ou você se move pelo amor, ou você acaba se movendo pelo medo. Ou você faz coisas no amor, ou você faz coisas pelo medo. E nós precisamos definir hoje qual é a nossa escolha. Eu vou continuar fazendo as coisas por medo ou por amor? Eu vou continuar e entrar talvez num relacionamento por medo ou por amor. Medo de quê, pastor? Medo de faltar, medo de eu estar velho demais para casar, medo de não ter ninguém que vai me aceitar, medo de não ter condições financeiras para me bancar. E você sempre está escolhendo ou por amor ou pelo medo. E quando você escolhe pelo medo, você já tem o resultado. É pior do que você merecia e não chega nem a um ponto daquilo que Deus tinha para a sua vida. O medo é um dos piores conselheiros, pois ele coloca o foco na coisa errada. O medo é você focar no inimigo. O medo é você focar nas coisas que deram errado. O medo é você deixar crescer em você a resposta negativa para um problema ou para uma situação. É quando você não olha para aquilo que de fato deveria olhar, mas você olha para aquilo que você não deveria olhar. É por isso que a Bíblia diz: traga à tua memória o que te dá esperança. Esteja focado naquilo que faz você ter esperança. E o que é a esperança? É a antecipação de algo bom, algo que vai acontecer. Então, quando você foca no medo, você perde de vista aquilo que Deus está te mostrando. Quando você está numa situação que faz brotar o medo sobre a tua vida, você está olhando e valorizando aquilo que Deus não valoriza, aquilo que Ele não quer que você foque. Foi João Batista que ficou olhando para Jesus, e ele teve dúvidas se Jesus era realmente o Messias, porque ele olhava o que Jesus poderia fazer, e não olhou quem Jesus de fato era. E Jesus não estava liberando ele da prisão, porque agora ele estava preso. O que eu quero dizer para você, você sempre vai ficar com menos quando você olhar para o medo e perder de vista aquilo que Deus quer te entregar.
O medo é esse conselheiro que te leva para caminhos tortuosos, para caminhos errados. O medo é esse impulsionador que vai te fazer viver uma vida aquém daquela que Deus tem para você. O medo, ele sempre vai te fazer andar pelo escuro. E Deus, Ele nos chamou para ter luz, ou melhor, para ser a luz do mundo. Então o medo, quando nós agimos por ele, nós sempre estamos concordando com o inimigo. Nós sempre estamos andando de mão dada com o nosso inimigo. E tem um filme que diz, dormindo com o inimigo. Você que está atormentado pelo medo, você está dormindo com o inimigo. E sempre que a gente dorme com o inimigo, a gente tem pesadelos. E sempre que a gente tem pesadelos, a gente acorda assustado e vive uma vida limitada. A gente não avança, a gente não conquista, a gente não constrói, porque nós sempre estamos sendo atormentados em nossos pensamentos. Nós sempre estamos na batalha entre o bem e o mal, mas de fato acreditando que o mal é maior do que o bem. Nós temos medo às vezes quando o inimigo nos assusta com uma carta de intimidação, que ele te diz, você tem uma doença para a morte, mas Deus, ele aparece e fala, isso não é para a morte, isso é para a vida. Mas se o meu foco estiver na morte, eu nunca viverei a vida que Deus tem para mim. É para eu baixar? Ou eu continuo? Quando eu fico perto do Bill Johnson, ele me ativa coisas apostólicas dentro de mim. E há uma diferença, sabe, entre fatos e verdade. Fatos e verdade. Se você está aí acompanhando a guerra lá em Israel, acompanhando pela mídia, você está com a mentira. Você está vendo coisas erradas. Você está sendo atormentado pelo medo. Mas nós precisamos diferenciar o que é fato, o que é verdade. Porque a fé, ela não é uma recusa de encarar a realidade. É como diz Bill Johnson, a fé é você não dar ao problema um lugar de influência na sua vida. É você não pegar um problema e dar a ele uma influência sobre você. É você não pegar a depressão e colocar ela na tua vida e se dizer agora depressivo. É você não pegar uma doença e colocar ela como uma desculpa para que você não vença, não cresça, não progrida, não avance. Sabe, a fé é recusar qualquer coisa que tome o lugar da palavra de Deus no teu coração. Então eu não nego a realidade. De fato, isso aqui, Senhor, é um vale de ossos secos. Isso aqui eu só vejo pessoas mortas, eu só vejo ossos separados. E então, Deus fala para você, libera uma palavra. E baseado no que Deus me fala, eu libero. Eu não nego que existe um vale de ossos secos, mas eu não dou ao vale de ossos secos lugar de predominância no meu coração. E quando você consegue ultrapassar isso, quando você consegue, mesmo estando no meio do problema, dentro de um furacão, você consegue ter soluções para sair dele. Então, se você está na crise, mas se você encontrou a resposta, você tem força para sair dela. A sunamita, ela disse que estava tudo bem, não porque ela não reconheceu os fatos, mas porque ela não deu aquilo um lugar de influência na sua vida. Ela preferiu se atentar à verdade. Quantos de nós, por vezes, estamos dando aos problemas ou a situações difíceis que nós estamos enfrentando um lugar de influência, um lugar de fala no nosso coração? É quando o seu problema, ele fala por você. É quando o problema que você está enfrentando, ele está dando diretrizes à sua caminhada. Não, pastor, eu não vou na igreja porque eu não tenho carro. O carro é um problema. A influência que ele dá na sua vida é te afastar da presença. Quantos estão me entendendo? Pode dizer amém. Você tem uma promessa. Eu vim aqui nessa noite para reafirmar isso sobre você. Você tem uma mesa diante dos teus inimigos, de problemas, de situações difíceis, de qualquer coisa que possa te atormentar. E nela Deus vai te servir o melhor banquete. Nesse lugar Ele vai cumprir a sua palavra, porque você tem uma promessa. Passam céus e terras, mas a palavra da verdade, ela não vai cair em descrédito na tua vida. Ela não vai cair por terra. Coloca na tela, por favor, Isaías 51.
Isaías 51, versículo 12 e 13, Almeida Revisada Atualizada. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas, homem? Que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra? E temes continuamente todo dia o furor do tirano que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? Quem? Sabe, eu vim aqui nessa noite para te dizer, não tenha medo dos tiranos, não tenha medo da doença, não tenha medo da morte. Aliás, o que é a morte diante de Jesus? Quem é você para ter medo? Quem você acha que é para ter medo quando Deus te diz que o perfeito amor lança fora todo medo? Sabe, nós temos que acreditar na sua palavra. É sobre Deus, é sobre a sua palavra, é sobre o que Ele intentou e não o que eu acho, é sobre o que Ele pensa ao meu respeito e não o que eu penso, é sobre aquilo que Ele está fazendo na minha vida e não sobre aquilo que eu acho que estou fazendo com a minha vida, é sobre uma definição dos céus que determina o que será feito na terra, é sobre eu entender que a palavra dEle é suficiente para mudar qualquer contexto. Quando eu entendo isso, eu paro de temer. Eu paro de ter medo das coisas, de um problema, dos tiranos, daquilo que falam ou daquilo que intentam contra mim. Porque o mal que intentaram contra José, Deus transformou em bênção para que ninguém viesse a perecer. É sobre ele, diga assim comigo hoje, é sobre ele. Mas fala até que você se convença, é sobre ele. E quanto mais você achar que é sobre você, mais problemas você vai atrair. Mais coisas vão crescer no jardim da tua mente, mais o medo vai te paralisar. Então diga de novo, é sobre ele. Salmo 115, no versículo 1 e no versículo 2, diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Onde está o Deus deles? Então Deus vai te abençoar não por você, mas por Ele. Deus vai fazer com que o teu casamento progrida, cresça, não por você, mas por Ele. Deus vai fazer com que as coisas dê certo na sua vida, não porque você é um escolhido simplesmente ou melhor que os outros, mas por Ele, porque a palavra dEle não pode voltar vazia. Então, por vezes, nós estamos cumprindo uma agenda dos céus, sem estar com os céus dentro de nós. Por vezes, estamos cumprindo o que Deus nos pede a fazer, e Ele faz, porque é a palavra dEle. Quando Ele chegou diante daquele vale de ossos secos, a palavra de Deus trouxe vida ao vale de ossos secos. A palavra de Deus fez com que Pedro andasse sobre as águas. A palavra de Deus, ela muda sentenças, independente da boca que a pronuncia. O que eu quero dizer com isso? Quando eu ando na agenda pessoal, sem estar numa agenda celestial, sem viver o que Deus de fato me chamou, me estabeleceu e me convidou para viver, eu posso até falar no nome dEle, e pela palavra dEle que sai da minha boca, a palavra dEle tem o poder de fazer com que as circunstâncias mudem, mas às vezes eu não estou vivendo isso. Às vezes dentro de mim o relacionamento com Deus não está na melhor qualidade. Então, quando nós acreditamos na mentira, nós estamos dando poder ao mentiroso. Quando nós acreditamos no medo, nós estamos empoderando o medo na nossa vida. Entenda, quando Deus te chamou para uma batalha, é porque Ele já te equipou para a vitória. Quando Deus te chama para estar à frente de algo, para fazer algo, é porque Ele já te equipou com tudo que você precisa para vencer aquilo. É por isso que nós devemos estar na nossa posição. Foi como o Bill Johnson disse lá: enquanto Davi, ele saiu da posição dele de estar guerreando, porque ele era um rei, deveria ter ido para a guerra. Quando ele sai da posição dele, falta graça para as batalhas da vida. O que acontece? Você está lutando uma luta que você não tem graça para vencê-lo.
E quando você está fora dessa sua posição, você age por suas forças e não pela força dele. Mas diga o fraco, eu sou forte. Existe graça na batalha que você foi chamado para vencer. Existe graça de Deus liberada sobre a tua vida para vencer a batalha que Ele te estabeleceu para vencer. Ah, pastor, estou enfrentando uma situação de uma doença terminal. Existe graça para você vencer isso. Ah, pastor, estou enfrentando uma situação de, de falência na empresa. Existe graça para você virar esse jogo. Quantos estão me entendendo? Então anime a si mesmo, tenha bom ânimo, apesar das aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Deus fala para Josué, seja forte e corajoso. Deus estava motivando Josué para conquistar a batalha que já era dele. Deus por vezes vai falar comigo e com você, nos encorajando para conquistar aquilo que já é nosso. Porque se Deus fez isso com Josué, e Ele faz conosco, é porque Ele sabe que em um determinado momento vai faltar coragem, que em um determinado momento vai faltar força, e por isso Ele diz, seja forte e corajoso, porque isso que você está enfrentando não é para a morte, mas é para que a minha glória seja manifesta. Deus hoje te diz, faça o que eu estou te dizendo e veja as coisas acontecendo. Faça o que eu estou te dizendo e veja as coisas acontecendo. Viva em um correto relacionamento com Deus e desfrute de uma vida sobrenatural. O que é um correto relacionamento com Deus? É quando você não se relaciona com Ele por resultados. É quando você anda com Ele por obediência e não por resultados. O que é resultado? Eu quero ver a família, eu quero ver a empresa, eu quero ver isso prosperando. Não. Hoje decida adorar a Ele independente do que você está enfrentando, porque a adoração no momento de crise é a porta de escape para que isso vá embora. Sabe, quando está tudo escuro e essas luzes de sinalização da saída de emergência, elas se acendem. Então eu quero te dizer que você pode estar até num momento de escuridão, mas as luzes estão sinalizando a saída para você. Elas estão te dizendo, é por aqui que você deve sair, é por aqui que você deve ir, e não por aquilo que você acha que é a saída. Não, Deus vai sinalizar a porta de escape desse problema na tua vida, em nome de Jesus. Mas eu preciso ter um correto relacionamento com Ele, eu preciso desfrutar de uma vida que Ele tem para mim. Não estamos nessa por resultados, queridos, estamos nessa por relacionamento, por obediência. Nós não estamos atrás de Deus para que Ele nos dê o que está nas suas mãos, nós estamos atrás de Deus para conhecer o seu coração. Nós não estamos servindo a Deus porque Ele pode fazer, nós estamos servindo a Deus porque Ele já fez. Vou voltar para Brasília. Estão tudo morto. Dá um glória a Deus, bate palma aí, faz alguma coisa. Nessa noite eu quero te dizer, ajuste a sua motivação. Ajuste a sua motivação. Por que você está buscando a Deus? Uma vez um discípulo, ele foi atrás de Deus por conta de mulheres. Ele foi lá porque dizia que lá na igreja tinha muitas mulheres bonitas. Só que quando ele foi lá, Deus pegou ele e ele se converteu e aprendeu que coisas bonitas é adorar a Deus, e quando você o adora, Ele coloca pessoas bonitas ao teu lado. Então celebre aí as pessoas que estão do seu lado aí, vire para a pessoa do seu lado, dê um salva de palmas. Então ajuste a sua motivação. Ajuste a sua motivação. Por que você faz as coisas para Deus? Para agradar o seu líder? Vai dar ruim para você, porque eu não tenho nada para te dar. Para agradar as pessoas, vai dar ruim para você, porque elas não têm nada para te dar. Mas quando você ajusta a sua motivação e faz por Deus, Ele tem tudo para acrescentar. Ele é galardoador dos que o buscam. Ele te dá aonde nós não estamos vendo. Ele dá acréscimo à sua vida quando nós não poderíamos fazer nada por você. Deus não nos deve nada, queridos. Nós é que devemos a Ele um servir em verdade, em adoração, coração puro. Nós que devemos a Ele nos prostrar, porque Ele já fez tudo o que nós precisávamos. Ele colocou essa mesa. Ele permitiu que o seu Filho morresse por amor a mim, amor a você. Então Ele não nos deve nada, nós devemos a nossa vida a Ele.
Quando você entende isso, você para de servir a homens e começa a servir a Deus. Você para de se amostrar para homens e começa a ter o seu secreto poderoso com Ele. Um relacionamento, é você e Ele. Quantos estão me entendendo? E isso faz de você um filho de Deus, com um correto relacionamento com o Pai. Um filho de Deus com um correto relacionamento com o Pai. Foi isso que Jesus, quando o homem estava na terra, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Um correto relacionamento com o Pai te faz ser Jesus na terra. Imagem e semelhança. Quando você entende e você se relaciona com Deus de maneira correta, você não vai para Deus pedindo, você não vai como as duas irmãs do Dadá de Provérbios, só querendo usufruir de algo, mas você vai para se relacionar e conhecer esse Deus. Ele então pode fazer de você uma pessoa poderosa na terra. Amém? Relacionamento como um estilo de vida. Relacionamento. Jesus, ele jejuava como um estilo de vida. Jesus, ele não jejuava para vencer as batalhas. Jesus, ele não jejuava para operar milagres. Jesus, ele jejuava por conta de um correto relacionamento com o Pai. E quando você tem correto relacionamento com o Pai, milagres são consequências desse relacionamento. Milagres. Jesus era um homem com correto relacionamento com Deus e por isso ele fazia a vontade do Pai. Nessa noite eu te pergunto, quer viver a vontade de Deus? Cultive um relacionamento correto com Ele. E Ele vai te revelar tudo o que você precisa. Entenda, os sinais, as maravilhas, os prodígios, é a estrada que nos leva para Deus, mas não é o próprio Deus. É a condução para algo a mais. Jesus uma vez curou um cego e ele disse: este é um sinal. Um sinal revela o poderio de alguma coisa a mais. Ou seja, quando eu entendo que milagres não significam Deus em sua totalidade, mas um convite a uma experiência sobrenatural com Ele. Quando Lázaro ressuscitou, foi ressurreto ali porque Jesus o chamou para fora, Jesus estava dizendo para Lázaro através daquele milagre: a vida que eu estou te dando agora é um sinal que você pode viver uma vida eterna. Milagres, prodígios, sinais não é o fim da linha, é o início, é o convite para uma festa gloriosa com o Cordeiro. Ou seja, milagres que Deus está fazendo na minha vida é porque Ele está me convidando a viver coisas poderosas, a viver coisas maiores. É por isso que Ele diz: isso tudo que eu fiz aqui vai ficar pequeno para vocês, porque vocês vão fazer obras ainda maiores. Sabe, é claro que sinais, maravilhas, prodígios vêm dEle, mas não significa Deus em sua totalidade. Não acabou. Uma vez eu fui curado de uma doença, uma vez eu fui ressurreto, uma vez sim, glória a Deus. Então você foi alistado para fazer coisas poderosas ainda maiores do que você já fez. Milagres é um convite para experimentar algo novo. A vida agora de Lázaro foi diferente da sua primeira versão. Por quê? Porque agora ele tinha um milagre convidando ele para um novo patamar em Deus. O que eu quero dizer com isso? Você que está buscando milagres de Deus, não é o fim, é o início para uma vida gloriosa, é o início para uma vida poderosa. Milagres é o convite que Deus nos faz para que exploremos mais dele, do seu reino. Quantos estão me entendendo? Tem pessoas que ficam presas, numa fase de vida. Pessoas que se prendem a coisas, a pessoas. Pessoas que se prendem a ofensas. Outras pessoas ficam procurando justificativa para pecar. Ficam tentando encontrar textos na Bíblia para justificar os seus fracassos. Justificar coisas que são injustificáveis. Sabe, existem tantas pessoas. E todos nós, queridos, temos motivo para um dia estarmos frustrados. Pois em algum momento, todos nós fomos feridos ou seremos feridos, essa é a vida. Eu quero te lembrar algo. Uma ostra, quando ela é ferida, é que ela dá lugar a uma pérola valiosa. Porque no lugar da sua ferida, está o preço ou o valor que você tem. Quando me ferem em alguma área da minha vida,
e eu venço a ferida, eu me torno poderoso nessa área. E como que eu venço isso? Jesus. Jesus, ele foi rejeitado pelo povo. Ele estava curando, os fariseus apontando, queriam matar, e os discípulos falaram, eles vão te pegar. Jesus sai daquele lugar e volta para o lugar onde ele ouviu a voz do Pai dizendo, este é meu filho amado em que meu amor se compraz. Quando você é ferido, quando você é rejeitado, você precisa voltar uma voz de identidade na sua vida. O que me deu a identidade? Por que eu faço o que eu faço? Pelas pessoas ou porque Ele me chamou para fazer? Então, se Ele me chamou para fazer, eu devo me preocupar com o que Ele acha ao meu respeito e não com o que você está pensando sobre mim. E quando eu me livro das ofensas, eu posso viver o meu propósito. Alguns pensam aí, uns delay acontece assim. Você entendeu por que a sua vida não está progredindo? Você está mais preocupado em quem não te chamou do que em quem falou que você é. E quando eu me preocupo com as pessoas, eu quero agradá-las. Eu vou por um picadeiro. E o picadeiro da vida é você tentando aplausos do mundo, aonde você deveria buscar aplausos de Deus e não das pessoas. Porque o que é uma ferida para quem é bálsamo de cura? O que é uma ferida para quem diz sobre isso que te feriram é onde eu vou mais te usar? Eu falei para vocês no domingo passado a respeito do cego que foi curado pelo cuspe. E o cuspe era o que feria, e o cuspe de Jesus foi o que o curou. Eu quero te dizer que o que mais te denegriu, te feriu e trouxe peso à tua alma, vai ser aonde Deus vai te usar de maneira poderosa para levar cura a muitas pessoas à sua volta. Muitas pessoas. Pastor, fui traído, meus sócios me passaram a perna, pessoas me xingaram, eu fui expulso, humilhado, eu fui isso, rejeitado, eu fui renegado. Bem-vindo ao clube dos revalidados por Jesus para fazer a diferença. A sua ferida vai dar lugar a algo valioso, queridos. A sua ferida vai dar lugar a algo valioso. Eu vou repetir, a sua ferida vai dar lugar a algo valioso. Por isso não perca o seu testemunho no momento de dor. Não perca Jesus nesse momento de dor. E o que é perder Jesus? Ele tem o seu sim no momento principal da sua vida, mas quando tudo vai ruim, você não dá o seu sim para Ele. Bill Jones fala, dê a Ele até o seu momento de dor, porque Ele pode transformar isso em momentos de cura. Você precisa ter um relacionamento com Ele. Relacionamento com Jesus não é sacrifícios. Ele diz que Ele não quer sacrifício, Ele quer um coração quebrantado, um coração contrito. Ou seja, tem pessoas que adoram a Deus como se Ele fosse um chefe. Tem pessoas que querem fazer de tudo para o agradá-lo. Faça uma coisa hoje, seja obediente, você agrada muito mais a Ele. Muitos sacrifícios humanos te afastam de um Deus divino. Muitos sacrifícios que você acha que eu tenho que me matar, eu tenho que me chicotear, eu tenho que fazer isso, está te afastando de uma presença poderosa de Deus. A Bíblia diz que existia o fariseu e o publicano. O fariseu chega diante de Deus, eu jejuo 2 vezes por semana, eu guardo os mandamentos, eu dou dízimo do cominho, da endro, não sei o que, eu faço isso, faço aquilo outro e tal, e eu vim aqui para buscar a minha justificação. Ok. O publicano chega diante de Deus e ele fala assim, olha, eu sou pecador, eu mereço isso, aquilo aconteceu comigo, eu preciso de perdão. Jesus vira para os seus discípulos e fala, quem foi para casa justificado? O fariseu ou o publicano? Jesus quer um coração sincero. Jesus quer um coração humano, porque Ele te fez humano, Ele não te fez robô. Jesus, Ele quer se relacionar com você na sua beleza, na sua personalidade. Jesus, Ele quer estar contigo na viração do dia, como Ele aparecia para Adão e conversava de coisas corriqueiras. Mas tem pessoas hoje que estão botando a religião no lugar de um relacionamento. E elas acham que para ser aceita, elas precisam fazer isso, elas precisam se amargurar, elas precisam se trancar num quarto e etc. Esquece isso.
A religião atrapalha o reino. A religião atrapalha o reino. Porque se você tiver um correto relacionamento com Deus, você não vai ser dado ao vinho, à bebida forte, ao pecado, à prostituição, à lascívia, à ignorância, a isso, aquilo, outro. Por quê? Porque você se relaciona com o Pai. E quem se relaciona corretamente com o Pai, foge dessas coisas. Existem frutos do Espírito no teu coração. E frutos falam de quê? De cultivo. Porque você não planta uma árvore hoje e nasce fruto amanhã. Mas vai nascer fruto quando você cultivar um relacionamento com a terra. E você for nas temperaturas, na atmosfera normal, você for cuidado. O fruto vai aparecer. E se você se relaciona com Deus, eu quero te dizer, nós vamos ver fruto disso na sua vida. Talvez a tua história está precisando de frutos. Você precisa se relacionar corretamente. Pare de servir o Deus do fulano do ciclano. Pare de servir Deus religiosamente. Porque tem que fazer isso. Porque quando você... A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 6, quando você for orar, entra para o teu quarto em secreto. Teu pai que vê em secreto te recompensará. Ela não diz, fique fazendo repetições de palavras, fique fazendo atos religiosos, não. Ele diz, entra para o teu quarto e ora, você com Deus ali, você se rasga, você fala, eu sou isso, eu sou aquilo, e Ele que te vê em secreto te recompensará. Decida hoje cultivar esse relacionamento com Deus. Decida hoje afastar da religião. Ana, ela podia justificar a sua amargura, mas como a sunamita, ambas fizeram dos seus problemas a plataforma da sua vitória. Ana, se fosse nos tempos de hoje, meu Deus, estava lá já no TikTok, no Instagram, fui lá orar, o pastor falou que eu estava bêbada, aquela igreja não presta, aquelas pessoas não prestam, crente é tudo igual, olha, eles são isso, vou me juntar a algum, sei lá, algum movimento. Ela decidiu passar por cima dos seus problemas. E quando você entende e vive um relacionamento com Deus, você sabe que essa é a plataforma que Ele vai fazer você ter vitória. E ela foi justificada por Deus. Ela não teve só um filho que ela pedia, ela teve 6, contando com Samuel. Depois você pode ler o texto. Ou seja, por quê? Porque Deus não quer te dar só o que você pede. Só alguns pegaram essa. Deus, Ele não quer te dar só o que você pede. Ele quer te dar o que você cultiva em relacionamento com Ele. E o relacionamento que você tem com Ele vai determinar os frutos que você alcança na sua vida. O relacionamento que você vive com Deus não é sobre as pessoas falar de você. Porque você é beata, porque você é xiita, porque você é isso. Não. O correto relacionamento com Deus traz para você o que Ele deseja te entregar e não o que você pode conquistar com a sua força. Sabe, então Ana, ela podia ficar ali amargurada, ela podia ser ressentida, fugir da igreja, vou embora dessa igreja. Lá, estão falando que eu estou bêbada, que eu estou isso, eu não quero mais saber disso. Ela decidiu passar por cima para receber o que Deus tinha para ela. Hoje você precisa cultivar um relacionamento com teu Pai. A fé, ela torna a graça efetiva. Este mês você vai provar do favor extremo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. O pão, ele já está na mesa. O pão já está pronto para te servir. Deus está dizendo nessa noite, com essa mesa, eu estou pronto para te servir. Deus, através dessa mesa, está te dizendo, eu estou pronto para ir contigo. Deus, através dessa mesa, está dizendo, eu estou pronto para curar a tua ferida. Deus, a partir dessa mesa, está te dizendo, eu estou pronto para entrar na tua casa e mudar o contexto dessa história. Deus está dizendo, através dessa mesa, eu estou pronto e eu quero te curar. O pagamento das tuas dívidas já está aí nessa mesa. Pelas pisaduras dele nós já fomos. Diga a pessoa do seu lado, fomos. É passado, concluído. Nós não seremos, nós já fomos.
Então pare de orar de maneira errada. Senhor, se tu quiseres, se tu podes, Senhor, tu sabes. Não, comece a orar na tua posição. Senhor, cura. Senhor, faça. Senhor, estipule. Quantos estão me entendendo? Essa mesa tem uma nova unção e um novo poderio para você. Uma nova unção. Ou seja, nós crescemos de glória em glória, de fé em fé, não é verdade? Nós crescemos de unção. Não tem como mais você servir a Deus com a unção de ontem. Não tem como mais você dizer que é crente porque você fez no ano passado. Deus quer crentes que faça hoje. Deus quer pessoas ungidas hoje. Não adianta o meu milagre lá do passado. Deus falou, teu milagre eu fiz, não fiz? Mas foi para que você fizesse coisas maiores, filho. Foi para que você pudesse crescer, avançar. Nós precisamos de uma unção nova. Nós precisamos de experimentar Deus em novidade. Nós estamos entendendo? Essa mesa diz que Deus vai chamar todos os teus inimigos para ao redor dela, para dizer, olha o que eu posso fazer com alguém que tem um correto relacionamento comigo. Olha o que eu faço na vida daquele que me busca, daquele que me prioriza. Olha o que eu faço na vida daquele que se relaciona comigo de maneira verdadeira. Sabe, alguém em um correto relacionamento com Deus não tem mais medo. Por quê? Porque o amor... Obrigado. Vou tentar agora de novo. Porque o amor... Se eu vivo um relacionamento com Deus, eu não tenho medo. Pastor, o senhor não tem medo? Eu me relaciono com Deus. E esse relacionamento, ele vai aonde eu vou. Ele vai para um contrato que você vai fechar, então você não tem medo. Ele vai para um enfermo que você vai orar, então você não tem medo. Ele vai para um endemoniado que você vai expulsar o demônio. Pastor, eu tenho medo. Sai desse corpo, demônio, em nome de Jesus. Quando você conhece o sorriso de Deus, você não tem medo de gente brava. Quando você se recosta nos ombros de Jesus, você não tem medo da opinião alheia. Quando você é íntimo de Deus, as críticas perdem o seu efeito. Aliás, alguém disse que a crítica é uma maneira desonesta de elogiar as pessoas. Por quê? Porque a crítica é sobre performance, correção é sobre potencial. Pensa aí. A crítica é sobre o que você fez, a correção é sobre o que você pode fazer. A Bíblia diz que Deus critica os que ama, não é verdade? Ué, vocês não estão lendo Bíblia não. Deus critica quem ama, sim ou não? Adoro crentes. Deus diz na sua palavra, eu critico os que eu amo. Eu corrijo os que eu amo. Porque Deus não aponta os teus defeitos. Deus eleva as tuas qualidades. Meu Deus, isso é poderoso. E por isso a Bíblia diz que Deus corrige os filhos. Ele não critica os filhos. Ele fala a Davi, através do profeta. Teve um cara que fez isso, isso e isso. Davi, vamos matar esse cara. Não, mas esse cara é você. Deus estava corrigindo o erro de caráter de Davi. O que Davi fez? Aceitei a correção. Fui corrigido. Quando você aceita a repreensão de Deus, você é corrigido. Você não é criticado. Davi é chamado segundo o coração de Deus, porque Deus fala assim, eu não fico criticando as pessoas, eu corrijo elas para que elas sejam mais poderosas ainda que elas podem ser. Então a crítica vê performance, a correção vê potencial, e ele tem que vir para fora, hein, crente? Deus corrige a quem ama, Ele não critica quem ama. Filhos que sabem que são amados, copiam e refletem o seu pai. Você também deveria estar curando, você também deveria estar libertando, você também deveria estar encorajando as pessoas, liberando palavras de esperança, você também deveria estar fazendo o que Jesus está fazendo, você também deveria estar preocupado com o que Ele se preocupa, porque filhos em correto relacionamento com o pai refletem a natureza do pai. Você precisa refletir essa natureza. Uma criança de 5 anos,
reflete o que ele vê na minha vida. E você que tem 50, 60, 40, até hoje não aprendeu a refletir Jesus. Diga comigo, eu preciso de um correto relacionamento com Deus. Não é com a religião, é com Deus. Eu quero te encorajar a você entrar no seu secreto e você só sair de lá quando Deus falar contigo. Tudo bem, eu espero você ano que vem na igreja. Filhos que sabem que são amados, eles copiam e refletem o seu pai. Aquilo que te intimida te controla, aquilo que te intimida te paralisa, aquilo que você tem medo deixa você estático. E Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de amor. Nossa comunhão com o Senhor é a nossa fonte de energia. Então nessa noite eu quero te dizer, erga o teu olhar e olhe para o alto. Quanto mais você olhar para a ferida, mais sangue vai sair dela. Mas quando você decidir olhar para o alto, os anjos virão curar sem mesmo você estar vendo. O processo para a cura passa pelo processo da adoração. O processo da cura passa pelo processo de você ser grato. Então pare de fazer comparações. Pare de se comparar. O que Deus tem para você é exclusivo. O que Deus está fazendo em você e vai fazer através de você é exclusivo. Mas pare de se comparar. Você é uma pessoa exclusiva. Você é uma pessoa única. E o que Deus tem para fazer é através da sua exclusividade. E não através daquilo que nós somos comuns. É através daquilo que nós somos exclusivos. Por isso que Deus trabalha de maneira diferente. Por isso que Deus trabalha no coração de pessoas de maneira diferente e distintas. Porque o que Deus tem para fazer é exclusivo. A Bíblia diz que a salvação é individual. Ele não vai salvar a sua família porque você é crente. Ele vai salvar quem da sua família se arrepender. Ele não vai salvar as pessoas que não querem um relacionamento com Ele. Por quê? Porque Ele é mau? Não, porque Ele é tão bom que te dá poder de escolha. Porque o mal é isso que o inimigo faz. Você vai me servir desse jeito e se não me servir você não serve mais. A prova disso é que Ele te chama de cavalo. Ele não te chama de pessoa e de filho. Ele te chama de cavalo. Porque cavalo são os indomáveis que nos levam a lugares que Ele quer. Mas filhos são pessoas que Deus leva em consideração o desejo do teu coração. Então Deus te trata de maneira exclusiva. Todas as coisas, eu vim aqui nessa noite te dizer, vão cooperar. Vão cooperar para o seu bem. E se você continuar amando a Deus e fazendo o que você foi chamado a fazer, elas serão teu testemunho. Um correto relacionamento com Deus nos leva à maturidade, de saber que o mal que intentaram contra mim, Deus vai usar em nosso benefício. Ei, está sendo apontado, está sendo acusado, está sendo caluniado, continue no teu relacionamento com Deus, porque Ele vai usar isso para te favorecer. Ele vai usar tudo que está sendo lançado contra você para o teu benefício. José disse isso aos seus irmãos, viram o que vocês fizeram comigo lá? Mas tudo bem, precisava acontecer isso, para que hoje, Gênesis 50, para que hoje eu pudesse estar aqui e fizesse o bem para todos vocês. Deus vai te dar esse gosto da vitória. E eu quero crer que é esse mês ainda. Quero concluir nessa noite. Havia 12 líderes respeitados em Israel. Havia 12 líderes respeitados em Israel. Que foram enviados. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai ser enviado quando você for respeitado. Eu sou pastor, eu sou isso. Seja respeitado, você vai ser enviado pelos céus. Havia 12 líderes respeitados em Israel que foram enviados ao futuro
para trazerem boas notícias, mas inseriram suas próprias palavras em meio a esse relatório. Todos sabemos que as notícias ruins, elas vendem muito mais, né? Prova disso são os jornais aí. Quando fala, a professora que salvou tantas crianças, tem 6 anos da morte dela, ninguém nem lembra quem ela é. Mas estourou uma bomba aqui, mataram não sei quem, estão arrastando pela rua, cabeça. Opa, aí é notícia. Coisa ruim, vende mais. O relatório ruim dos espias tornou-se contagioso. O relatório ruim dos espias tornou-se contagioso. Por quê? Porque notícias ruins vendem mais. Aí você precisa decidir hoje se você vai ser portal de boas novas ou se você vai ser portal de coisas velhas. Você precisa decidir hoje se você vai ser fonte que jorra água doce ou fonte que jorra água salgada. Por quê? Porque talvez as águas ruins que você está jorrando está contagiando a sua volta. Eu não entendo porque aqui na empresa agora está assim. Claro, você só fala de coisa ruim. Você só vende notícias ruins. O seu coração está ruim. Então o relatório ruim dos espias tornou-se contagioso. Quando cremos em algo negativo, essa palavra, ela torna-se uma profecia que se cumpre. Quando você crer em algo negativo, isso é uma profecia para se viver. E tem pessoas vivendo uma vida ruim porque acreditaram em coisas ruins. Palavras ruins é como você pegar um fruto de uma árvore podre e comer. Vai ter bichinhos. Quando já comeram goiaba com coró? Bichinhos entrando em você, contaminando a sua alma, contaminando a sua vida. Sabe, quando você crer em algo negativo, é isso que acontece, essa profecia se cumpre. Então, se isso é verdade para algo negativo, isso também é poderoso para algo positivo. E quando eu começo a acreditar na palavra de Deus na minha vida, isso se torna uma profecia que eu vivo. Quando eu pego a palavra de Deus e não só acredito que Ele pode curar, mas Ele também pode prover, eu vou viver a provisão. Quando eu acredito que Deus pode salvar e não somente libertar, eu vou viver a salvação. O que eu acredito empodera na minha vida, se torna uma profecia que se cumpre. Então, cuidado, pois o medo, ele se mascara como discernimento. Estou sentindo que não vai dar bom. Mentira, você está agindo por medo. E o medo está te afastando do seu destino. E o medo está te afastando da promessa. Porque você acha que isso é discernimento. Porque eu estou espiritual demais, pastor. Se você tivesse espiritual demais, você diria para esse monte, erga-te e lança-te ao mar. E isso ia acontecer. Então pare de mascarar a sua religiosidade com discernimento para que o medo tenha vazão na tua vida. O perfeito amor lança fora. Outros acharam que eles não deveriam entrar na terra prometida, pensando ainda que estavam protegendo as suas famílias. Não vamos fazer isso em nome da minha família. Eu não vou dar esse passo, porque eu quero proteger as minhas crianças. Você está agindo pelo medo e limitando a vida dos teus. Sabe o que aconteceu com isso? O coração e a confiança de mais ou menos 2 milhões de pessoas colapsou por causa do relatório de 10 líderes atormentados pelo medo. Deixa eu te falar uma coisa, e não quero me promover com isso, mas glorifique a Deus pelos seus pastores ser corajosos, porque senão metade do que nós estamos vivendo hoje nós não viveríamos, porque a cadeira que você está se assentado, você não se assentaria. Não siga pessoas medrosas, não tenha líderes medrosos, ou seja, 10 medrosos prejudicaram 2 milhões de pessoas. Perceba que o medo não só limita você ao seu presente, mas como também ceifa o futuro de gerações.
Pessoas que estão com medo, elas ceifam o futuro que Deus tem para a vida de outros. Pessoas que agem por medo, elas não fazem com que outras pessoas alcancem o seu potencial. Se fosse só com você, estava tranquilo. É como o bispo diz, se o pecado ele fosse pago na hora, ninguém queria pecar. Ninguém queria ser Safira e Ananias, né? Ai, credo, Deus matou eles. O pecado faz isso com você. Mas se fosse pago na hora, ele não seria tão recompensador. E o medo, ele é como um pecado. Ele está fazendo você errar o alvo. Só que você não erra só o seu alvo, você põe a sua família, a sua geração em risco. Você põe pessoas que estão debaixo da sua cobertura em risco. Sabe, eu não sei se você tem a completa noção de que é uma cobertura, mas sirva pessoas medrosas e você vai entender o que eu estou te falando. Quantas pessoas chegam e falam, pastor, depois que eu me alinhei à casa, eu estou vivendo o que a casa vive. Esse é o poder da cobertura. Pastor, quando eu decidi mudar a minha postura em relação ao meu marido, porque eu não sabia o que era submissão, mas aprendi, o meu casamento mudou. Quando você entende o poder de uma cobertura, a sua vida, ela pode dar frutos. O que aconteceu? 10 medrosos colocaram 2 milhões de pessoas em risco. Aliás, nenhuma delas viveu o que Deus tinha prometido. Homem que está aqui me ouvindo, seja forte e corajoso. Sua casa talvez está vivendo um dilúvio, porque você decidiu ser um medroso. Sua família está correndo risco, porque você não bate no peito e assume isso aí e vai para cima. Seja homem. O cuiabano fala isso, de peitar, né? Vou peitar. Seja homem de peitar o teu propósito. Seja homem de peitar o teu chamado com Deus. E coloque a tua família numa rota de prosperidade. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Hoje você tem que tomar uma decisão. Uma decisão de abraçar o amor e lançar fora todo medo. Uma decisão de não viver mais baseado no medo. Uma decisão de se relacionar de maneira correta com Deus. Uma decisão de ter relacionamento com Deus e parar de ser assustado por fantasma qualquer. Uma decisão de se relacionar com Deus, de não ficar de mimimi, vou sair daqui, vou para ali, ai a igreja, ai o fulano, ai o ciclano, ai o governo, ei, esquece. Está na hora de você viver o que Deus tem para a sua vida. Relacionamento com Deus. Gente, tem pessoa que não lê um versículo no mês todo, quer receber de Deus. Se Deus hoje, eu pergunto para você, se você fosse Deus hoje, o que você daria para você? Olha o que eu falei. Se você fosse Deus, o que você daria por você pelo relacionamento que você tem com Ele? Joguei a bola para você, filho. Quero te perguntar nessa noite, qual é a história que contaremos da sua vida? Ele foi fiel, temente, serviu a Deus na tua geração e morreu. Ou ele foi crente camaleão, vivia em ciclos e arruinou toda a sua história e a sua família. Se você fosse Deus, o que você daria para você? A mensagem dessa noite para você que não discerniu é sobre relacionamento e relacionamento com Deus. A mensagem para você é um correto relacionamento com Deus. Ele te dá tudo que Ele promete. Não que os homens podem te dar, mas somente o céu pode te entregar. Eu quero ter um ministério poderoso. Tenha um relacionamento poderoso com o teu pai.
Eu quero ser uma pessoa de influência. Seja influente com teu pai. Eu quero ser uma pessoa que leve cura para as pessoas. Seja curado com ele. Seja curado com ele. Sabe, nós não estamos aqui nessa terra para performance, gente. Não estamos aqui para performar. Essa é a palavra do momento, performar. Vou para a sua empresa te ensinar como performar melhor. Eu vou te ensinar como performar melhor. Esquece performance. Esquece. Se no teu coração você não performou com ele. Esquece uma vida de aparências se você não tem frutos. A figueira, aparência, mas não tinha frutos. Busque frutos com Deus. E frutos é comunhão, frutos é relacionamento, frutos é gastar tempo, frutos é mergulhar, frutos é você ter um devocional de qualidade, frutos é você ter uma vida de qualidade, frutos é ter atitude de qualidade, frutos é você morrer para você para crescer para Ele, frutos é você permitir que Ele cresça e que você diminua, fruto é você viver o que e amar o que Ele ama. Ai, não vou na igreja que esfriou, não vou na igreja que esquentou. Meu amigo, se o teu relacionamento com Deus ainda está nessa medida aí, desculpa, não espere coisas novas dele, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Salvo você já está, fique tranquilo, salvo você já está. Se você aceitou Ele como Senhor e Salvador da tua vida, salvo você já está. Mas se você quer viver uma vida que o agrade, busque uma nova unção, busque subir um pouco mais o degrau, saia de onde você veio e comece a ir para o lugar que Ele tem para a tua vida. Saia das comparações. Saia de, não deu. Saia das desculpas. Saia, sabe, das falácias, das mentiras, do pecado. Não, porque os amigos, né, pastor, sabe como que é. Jesus, Ele veio, ficou 30 anos. Com 3 anos, Ele fez o ministério dele. Quando Ele começou o ministério, Ele falava servos. Mas quando Ele terminou os 3 anos, já não chamam mais de servo, mas de amigo. Por quê? Porque depois de 3 anos, agora as pessoas não somente serviam, mas elas tinham uma aliança com Ele. Uma aliança. E eu quero liberar isso sobre a tua vida. Que você tenha uma aliança com Jesus. Que você seja chamado de amigo. Que você seja chamado de filho. Que você viva a verdade que Ele tem para a tua vida. Que você sirva a Ele na tua geração. Que os teus filhos sejam reflexo disso. Que os teus amigos possam notar isso na tua vida. Que você não faça de maneira mecânica. Que você não faça de maneira religiosa. Mas que você sirva de coração, em espírito e em verdade. Que você seja um adorador que pode ser achado onde Deus procura. E onde Ele procura é onde está a tua palavra. Que você viva essa nova unção. Que você venha para encontros com Deus, experiências que vão te marcar. Que você não saia da sua casa para ir à igreja para se apresentar, mas que você se torne um adorador a Deus e sirva a Ele naquilo que Ele mais ama, que é a tua igreja, que é a tua noiva, que é a noiva adornada. Que você tenha um correto relacionamento com Ele, a ponto dos teus medos, fantasmas caírem por terra ou baterem em retirada. Hoje, no nome de Jesus, seja empoderado para mais com Ele. Seja empoderado para um relacionamento verdadeiro com Ele. Seja levado a uma constante de adoração com o teu Pai. Não se preocupe com resultados, se preocupe com entrega, se preocupe com mais. Adore a Deus nessa noite em nome de Jesus.